Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate, um programa que é uma parceria entre a TV Câmara e o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo. Aqui a gente traz quinzenalmente assuntos que falam sobre o magistério municipal e a educação pública. Bom, no dia 24 aconteceu o processo eleitoral das direções escolares aqui de Passo Fundo e algumas escolas renovaram os seus mandatos, outros tiveram uma mudança de gestão e outras continuam com o mesmo grupo. E bom, uma dessas escolas que segue com o mesmo grupo é a Escola de Educação Infantil Rita Sirotsky. E por isso, para conversar com a gente trouxe o professor e atual diretor Rudimar Gomes. Boa noite, Rudi. Tudo bem contigo? Boa noite a todos que estão acompanhando esse programa pela TV Câmara. Prazer estar com vocês nessa noite. Então, Rudi, eu acho que para a gente começar, o senhor poderia contar um pouco para a gente sobre a tua trajetória na educação, como educador, como o senhor chegou até aqui. Bom, a minha trajetória como educador iniciou lá em 2008, quando eu, pela cooperativa, comecei a trabalhar nas escolas, já estava cursando pedagogia, e pela cooperativa comecei a trabalhar nas escolas. A primeira escola que eu trabalhei foi a EMEI Maria Elizabeth. Ali eu aprendi muita coisa na educação infantil e a minha chegada, eu fui o primeiro professor, primeiro homem na educação infantil aqui no município de Passo Fundo. E quando eu cheguei, eu encontrei muita resistência, hoje eu entendo, não é? De alguns pais, pensando como é que seria um homem cuidar dos filhos de 3, 4 e 5 anos, a preocupação que os pais tinham na época. E conquistei meu espaço, conquistei o respeito dos pais, e de 2008 a 2010 eu fiquei na cooperativa. Em 2010 eu fui trabalhar no Instituto Educacional Metodista, o IE, aqui de Passo Fundo, e no ano de 2011 eu já passei no concurso do ensino fundamental, para o ensino fundamental, para trabalhar ensino religioso nas escolas do município. E em 2012 passei no concurso de educação infantil para trabalhar na educação infantil. No ensino fundamental, desde 2011, eu trabalhei no Etelvina Rocha Duro, Arlindo Souza Matos, Frederico Ferri, Romana Gobi, Daniel Dipe, Helena Salton, que foram as últimas escolas que eu trabalhei com o ensino religioso, e também consegui trabalhar na educação infantil, trabalhei na EMEI Tio Patinhas, e aí depois fui para outra escola e agora estou na EMEI Rita Sirotsky, que é onde eu cheguei como professor, e em 2018, no pleito eleitoral, coloquei meu nome e acabei sendo eleito para a direção da escola. Então, eu tenho, desde 2008 para cá, são 13 anos no município de Passo Fundo, de 2011, 10 anos concursado e 13 anos trabalhando na educação. Essa foi a minha trajetória, consegui, graças a Deus, colocar o meu nome na educação do município de Passo Fundo e conquistar esse respeito dos pais, da comunidade, dos professores e ser o primeiro professor também efetivo da educação infantil. Essa é a minha trajetória no município de Passo Fundo. E Rudimar, o senhor já fazia parte da equipe diretiva da Rita Sirotsky quando a gente entrou em pandemia, né? O senhor poderia falar um pouco para a gente sobre quais foram os desafios que vocês tiveram que enfrentar enquanto gestão? Olha, a questão da pandemia, ninguém esperava, no mundo, ninguém esperava isso. Eu lembro que na manhã do dia 17 eu fui até a Secretaria Municipal de Educação e nós conversamos e perguntei se a escola iria fechar, eles até então não sabiam, né? E dia 18 já veio a normativa para que a escola, dia 18 de março de 2020, para que a escola fosse fechada. Nós ficamos muito preocupados porque naquele momento nós não recebemos, a escola simplesmente foi fechada. A gente não teve uma resposta do que aconteceria, a Secretaria Municipal de Educação não tinha respostas para nos dar e nós ficamos praticamente perdidos nesses dias ali. Então, o que nós, como escola, decidimos fazer? Conversando com os professores, a gente decidiu manter o contato com as famílias, porque nós não sabíamos quanto tempo duraria essa pandemia, não saberíamos quando nós retornaríamos e o que ela causaria. Então, a gente começou a montar vídeos, né? Eu comecei a fazer vídeos pelo celular, mantendo o vínculo com as crianças, utilizando o fantoche, fazer transmissões ali pelo celular com o fantoche para ensinar eles a utilizar álcool gel, a máscara, dizer para as crianças que ficassem em casa, evitassem as aglomerações. E com esses vídeos que nós fomos fazendo,
os pais, através desse contato que foi mantido, desse vínculo, pediam toda semana, quando é que vai ter um vídeo novo? Quando é que vai ter um vídeo novo? E assim nós fomos postando nos grupos de WhatsApp da escola. Até que um amigo meu, inclusive já foi vereador da casa, Sidney Ávila, me convidou e disse, olha, eu tenho um estúdio de web rádio à tua disposição se você quiser utilizar. Eu fui para aquele estúdio que ele me cedeu e ali nós começamos a fazer um programa de web rádio semanal para as crianças. Juntamente com esse programa, nós desenvolvemos com os professores uma apostila, e isso muito antes de nós recebermos as normativas da mantenedora. A escola começou assim. E nós desenvolvemos apostilas, entregamos, enviamos para as crianças a apostila, enviamos online também, para que os pais pudessem imprimir em casa, outras foram entregues na escola, e através do programa da Web Rádio, com a apostila, nós conseguimos fazer com que as crianças fossem alcançadas. Eu acredito que depois vai ter alguma pergunta relativa a isso. Mas nós conseguimos que as crianças fossem alcançadas. E o alcance do programa foi muito alto. O programa teve, assim, 1.000 visualizações dos vídeos, teve criança de outros estados participando, e nós não esperávamos isso. Então, na pandemia, nós corremos na frente. Depois, quando a Secretaria Municipal de Educação nos deu as normativas de como seguir, a escola já estava adequada, já estava com os trilhos, né, com o trem nos trilhos, andando a todo vapor, e assim nós conseguimos, naquele primeiro momento da pandemia, manter o vínculo, que era depois o que ficou colocado como obrigação da educação infantil. Então, no início, nós lidamos assim com a pandemia, de início que foi o que a escola conseguiu fazer para minimizar os danos da pandemia ali em 18 de março. Entendi. E, Rudimar, tem uma outra questão, né? A gente sabe que muitas crianças ficaram sem o acesso à educação justamente por viverem de comunidades que são mais vulneráveis. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor percebeu esse trabalho que foi feito na rádio a partir do ponto de vista de o acesso à informação mesmo, que de alguma maneira vocês democratizaram o ensino, considerando que muitas pessoas puderam acessar não só de Passo Fundo, mas de toda a região. Para te ter uma ideia, essa questão que tu coloca é muito interessante. Para te ter uma ideia, ali na pandemia também, vários professores estavam perdidos, né? Nós não tínhamos uma luz para seguir, não tínhamos um caminho, as coisas foram... nós ficamos praticamente perdidos naquele momento. Então, nós criamos um projeto com algumas escolas, o projeto Escola de Docentes. E nessa escola de docentes, nós trocávamos figurinha, bem dizer assim, nós trocávamos figurinha ali nessa escola de docentes. E a gente ensinava um ao outro, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e começamos a trabalhar em conjunto com as outras escolas. Na questão da web rádio, o alcance foi imenso, né? As famílias pedindo para participar. Um certo dia eu estou caminhando, recebi uma ligação, número de Porto Alegre, até eu não iria atender, imaginei que fosse aqueles telemarketing, né, que ficam ligando para a gente, mas atendi o telefone. Do outro lado da linha, a secretária do empresário me disse para mim assim, olha, Rudimar que está falando? Eu disse sim. Aí até vou dizer, né, da empresa aqui, ela disse assim, olha, eu sou secretária do senhor Jaime Siroski, que é o responsável pelo Instituto Jama, um dos donos da RBS, e ela disse, ele assistiu o teu programa, assistiu o teu programa de web rádio, e ele está interessado, se você quiser, ele acha que isso é muito bom, vou te passar para falar com ele. Aí ele falou comigo e disse, olha, Rudimar, você imagina, um dos donos dos maiores meios de comunicação do Brasil assistiu o meu programa de web rádio, da escola, e a proposta que ele me fez, ele disse, isso não pode ficar pequeno, isso tem que crescer. Onde é que você faz isso? Eu expliquei, era um estúdio emprestado e tal, e ele me fez a proposta, você não quer montar um estúdio na tua escola? E aí eu fui lá na escola, nós fomos para a escola, arrumamos a escola e mantivemos ali o estúdio, construímos um estúdio, deu um total de R$32 mil e conseguimos, eles nos mandaram esse valor, compramos os aparelhos e o estúdio veio para a escola. Nós montamos o estúdio dentro da escola. Ali os programas agora semanais, a gente teve contato com as famílias, podia atender ligação, colocar a criança falar no microfone. Nós conseguimos também, através desse estúdio, né? Agora, quando voltou às aulas, não podia ter mais as festividades, a festividade Farroupilha, o Dia das Crianças, o Natal, e nós conseguimos manter isso através do estúdio. Foi feita a apresentação Farroupilha, foi feito o Dia das Crianças, foi feito agora a apresentação de Natal, inclusive agora, na semana passada, foi feita a formatura
que não se pôde ter formatura em algumas escolas devido ao distanciamento, devido aos gastos, e nós conseguimos transmitir a formatura ao vivo lá do estúdio da escola, entrando as famílias com as crianças. Então, o estúdio veio a calhar muito na educação, tanto que nós não vimos nenhuma nota no Jornal da Cidade, não teve nenhuma nota no site da prefeitura, mas nós conseguimos alcançar 97% das crianças na pandemia com a apostila e com o programa do Web Rádio. Isso no Brasil é algo quase que inacreditável, é inédito no Brasil. A nossa escola, EMEI Rita Sirotsky, conseguiu, durante a pandemia, alcançar 97% das crianças mantiveram um aprendizado. E ali, além desses 97% dessas crianças, não teve uma nota aqui em Passo Fundo. Mas o Instituto Jama de Porto Alegre fez uma nota e lançou para o mundo dizendo: EMEI Rita Sirotsky, de Passo Fundo para o mundo. Porque nós conseguimos alcançar as crianças da nossa escola, crianças de outras escolas assistiam os nossos programas, os pais entravam em contato, crianças de outros estados do Brasil aprenderam com os nossos programas. E isso foi um salto, 97% de crianças sendo alcançadas por uma escola pública é um milagre nos dias de hoje. Uma escola pública de educação infantil ter um estúdio do Web Rádio dentro da sua escola, sendo uma escola pública, uma escola municipal, é algo inédito também. E foi isso que nós conseguimos fazer na pandemia, a democratização do acesso. Fizemos esse acesso através do Facebook, porque os pais não conseguiam acessar a plataforma. Os pais não conseguiam fazer os passos de acessar a plataforma. Então, a transmissão do programa do Web Rádio era feita pelo Facebook. E ali, todo mundo sabendo lidar, todas as famílias sabendo lidar pelo Facebook, a gente conseguiu democratizar o acesso à educação na EMEI Rita Sirotsky. E fico muito orgulhoso, eu e o meu grupo, de dizer que nessa pandemia conseguimos alcançar 97% das nossas crianças e o ensino conseguiu ser executado. Foi isso que aconteceu através do estúdio do Web Rádio. Que bom, professor. E vocês têm o objetivo de continuar com a rádio, mesmo depois, quando as coisas voltarem ao normal? Sim, nós temos o objetivo, inclusive, nós já estamos fazendo com as crianças alguns projetos pilotos ali na escola, ainda não foi ao ar, a gente está brincando com eles no estúdio ainda, porque nós queremos fazer, ao longo do dia, enquanto eles estão na escola, programas, entrevistar eles, perguntar o que eles gostam, né? Entrevistar as crianças, fazer o programa. Também, além das crianças fazer o programa, nós tivemos essa semana conversando com o pessoal da Unidade Básica de Saúde ali da Vila Nova, do posto da Vila Nova, e colocamos o estúdio, e nós vamos fazer agora os lançamentos das vacinas, da campanha de vacinação, vai ser feito dentro do estúdio da EMEI Rita Sirotsky. A comunidade vai participar desse estúdio, nós estamos elencando para o ano 2022 projetos assim que ocupem esse estúdio, não apenas a escola, mas a comunidade em geral possa ocupar esse estúdio. Então, ele vai continuar, não é, sendo usado ainda mais agora, porque as crianças estão na escola. Ai, muito bom saber disso, professor. E outra coisa, assim, que eu queria conversar contigo é sobre quais são, para você, as bases do ensino da Rita Sirotsky. As bases do ensino da nossa escola é principalmente respeito. Respeito. Eu tenho uma filosofia na minha escola que talvez não seja muito bem interpretada por alguns. Em primeiro lugar, o professor. Por que o professor? Porque se o professor estiver bem, ele vai trabalhar bem, ele vai tratar as crianças bem, e cuidando das crianças, fazendo um ensino de qualidade, ele estando bem, os pais vão estar felizes, a comunidade vai estar feliz, e a escola vai estar feliz. Então, a primeira coisa é o respeito, a empatia, colocar-se no lugar dos outros. E eu aprendi isso, essas bases eu aprendi ao longo da minha trajetória. Eu não cheguei pronto na direção de escola. Eu aprendi com a Magnori, diretora do Etelvina Rocha Duro. Eu aprendi com a Rosane Fernandes, diretora do Arlindo Souza Matos, com a Rose, diretora do Frederico Ferri, com a Elide, depois a Adriana Viesili, diretoras da escola da MF Romana Gobi. Eu aprendi com a Leonise Cola, diretora do Daniel Dipe. Eu aprendi com a Marisa Palma, diretora do Helena Salton. Eu aprendi com a Angelita Ribas, diretora da EMEI Tio Patinhas. E com todas elas eu tive um vislumbre, porque essas diretoras todas me ensinaram algo fantástico. O professor precisa estar bem.
e eu trouxe isso para a minha gestão, eu trouxe isso para a minha escola, e conseguimos fazer com que os professores estivessem bem. Para você ter uma ideia, eu não tive um professor com atestado, afastamento por depressão, por cansaço. Se afastaram por doenças crônicas, como todos se afastaram na pandemia, e agora algumas por gravidez. Mas em questão de cansaço, de exaustão, eu não tive nenhum professor afastado. Por quê? Porque o professor precisa ser valorizado. Um professor valorizado, ele vai fazer o seu trabalho com excelência. E é esse o objetivo da educação, um trabalho com excelência. Essa é a base da EMEI Rita Sirotsky: respeito, colocar-se no lugar do outro, empatia. E, professor, a gente sabe também que ali no seu primeiro mandato na gestão, quando o senhor ganhou, você chamou as pessoas que estavam concorrendo junto com o senhor para integrarem a equipe diretiva. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de uma gestão democrática, inclusiva. O que funciona muito em eleição, infelizmente, a gente tem maus exemplos, mas nós temos exemplos muito bons na rede. Algumas escolas, se você concorrer e você perder, você vai ter que pedir um remanejo, tanto é que o período de remanejo é aberto após as eleições, porque o professor, em muitas escolas, se ele perdeu, ele tem que pedir o remanejo e se retirar da escola, porque a vida dele vai se transformar, perdão da palavra, no inferno, vai ser complicado para ele ficar na escola. Ele é perseguido, ele é colocado em situações extremamente humilhantes, porque ele concorreu e perdeu. Quando eu concorri na EMEI Rita Sirotsky, a segunda colocada saiu da escola por um desejo dela, a outra pro que concorreu comigo e ficou em terceiro lugar, assim que eu ganhei, que foram feita a contagem dos votos, ela me abraçou e disse: parabéns pela tua eleição. E no mesmo horário, na mesma hora, eu disse para ela: eu quero convidar você para trabalhar comigo. Por quê? Porque ela não era minha inimiga. Ela estava concorrendo, ela colocou o projeto dela e o projeto dela não ganhou. Não foi o diretor Rudimar que ganhou a eleição, foi o projeto do diretor Rudimar que ganhou a eleição. E como a minha colega, a professora Gisele, posso citar o nome dela aqui, Gisele de Matos Stangerlin, que é uma pessoa fantástica, como os projetos dela eram bons, a primeira coisa que eu disse: eu preciso desses projetos comigo, não posso roubar o projeto da colega. E convidei ela: se você quer ser minha coordenadora, isso foi algo único no município. Ela veio trabalhar comigo como coordenadora e nós seguimos com projetos fantásticos, uniu o grupo, porque o grupo viu que o meu projeto não era um projeto de poder ganhar simplesmente por ganhar, mas eu queria algo bom para a escola. E a professora Gisele tem sido os meus dois braços ali na escola, tem sido fantástica, nós trabalhamos bem. Tanto é que esse ano, quando foi feita a eleição, né, quando foi colocado o nome à disposição, os colegas, antes de ser citados, os colegas chegaram e disseram: a gente gostaria que continuasse como está. E nós continuamos. Não teve concorrência, não teve ninguém, e dos 115 votos que teve, 115 pessoas que foram votar, eu obtive 114 votos. Então, quer dizer que o nosso trabalho tem dado certo. Por quê? Porque nós temos que entender uma coisa: eleição são projetos. Eleição é um voto no projeto. Acabou a eleição, nós continuamos sendo colegas, nós continuamos sendo servidores da Prefeitura Municipal de Passo Fundo e precisamos ter paz nas nossas escolas. E eu sempre aprendi isso. Eu tenho que ser um modelo e conseguir colocar isso na minha escola, e graças a Deus, hoje nós não somos um grupo dividido, nós somos um grupo com diferentes opiniões, mas somos um grupo unido. E ali, a maioria, o que a maioria decidiu, a gente vai fazer. Mesmo que às vezes não seja a minha opinião como diretor, mas eu coloco como democratização, para que as colegas possam colocar o ponto de vista delas e possam ter esse ponto de vista respeitado. Isso foi o que aconteceu na nossa escola, na eleição que você citou aí para nós. E, professor, o senhor fala de projeto, né? Poderia contar um pouco para a gente sobre quais são os planos dessa atual gestão para os próximos anos que vem por aí? Olha só, nossos projetos para 2022 e os anos que se dão em diante, principalmente, continuar mantendo um ambiente de paz na escola. Porque, convenhamos, a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Então, se a gestão puder fazer com que aquele ambiente seja um ambiente bom, nós teremos a educação, ela terá maior valia,
terá maior alcance, os professores vão se sentir bem nas nossas escolas. Esse é o nosso projeto primordial, manter a paz na escola, manter o professor valorizado. Porque hoje nós ouvimos muito essa questão do que o professor tem que ser proativo e eu tenho que exigir do meu pro o máximo que ele quiser dar. Mas então, se eu quiser que o meu professor seja um professor proativo, o salário dele também tem que ser proativo, e não é o que nós estamos vendo nos dias atuais. O nosso projeto para a gestão agora que nós iniciaremos dia 17, a posse dos diretores e vamos seguir aí por diante, os nossos projetos, eu tenho um projeto para um parquinho novo para a escola, porque nós estamos sem parquinho, então eu tenho um projeto de parquinho novo para a escola. Nós temos agora a possibilidade de termos uma escola nova, já foi ali feito uma pesquisa, um estudo para a construção de uma escola nova. Nossa escola está com a estrutura bem prejudicada, uma escola antiga, inclusive esse ano não teve nenhuma nota, nenhum jornal, nenhum site, mas a nossa escola completou 40 anos no município de Passo Fundo, 40 anos de fundação. Isso é um marco na história da cidade. Nós queremos ter a continuidade, porque nós temos um projeto chamado Projeto Horta. Nós temos uma horta escolar, onde as crianças plantam, onde as crianças cultivam, e dali as crianças retiram a salada, o legume e o alimento da horta que é ofertado algumas vezes na escola, e por muitas vezes as crianças têm levado esse alimento para casa. Nós também ter a continuidade da escola de pais. Por quê? Porque nós ouvimos muito formação para professores, e os professores, você tem que aprender isso. E os professores estão cansados disso, porque nós recebemos apenas nós e não passamos para mais ninguém essa formação. Então, nós criamos um projeto já na antiga gestão e queremos dar continuidade agora na próxima gestão, um projeto Escola de Pais, onde nós trouxemos profissionais que conversam com os pais, uma escola mesmo. Os pais sentam, perguntam e esses profissionais explicam como é que funciona o desenvolvimento da criança nas mais diversas áreas. E isso tem nos ajudado muito. Por quê? Porque essa escola de pais, ela nasceu a escola de docentes que tinha nascido lá na pandemia, que eu já te falei. E essa escola de docentes, nós fazemos a formação de alguns professores de algumas escolas da rede de Passo Fundo. Nós temos um grupo nosso da educação infantil de algumas escolas, e ali nós trazemos profissionais também que tiram nossas dúvidas, e passamos para a escola de pais que tem na EMEI Rita Sirotsky, e são tiradas as dúvidas dos pais. E essa escola de pais, ela foi fantástica. Por quê? Porque dela nasceu um grupo de trabalho. Eu me lembro, até hoje, quando eu assumi a direção da escola, eu disse que eu queria fazer um trabalho diferenciado e, graças a Deus, consegui fazer. Eu comecei a cortar a grama da minha escola e eu fui muito criticado por isso, inclusive por colegas. Alguém disse um dia, por isso que nós não somos valorizados, imagina um diretor cortando grama da escola. E eu disse, vocês vão ver o que vai ser a minha escola daqui a um ano. Eu estava cortando grama, o pai chegou para mim, o pai de um aluno chegou para mim e disse, diretor, a partir de hoje eu corto a grama da escola. E começaram a cortar a grama da escola. Eu fui cuidar do jardim, o outro pai chegou e disse, diretor, a partir de hoje eu cuido do jardim da escola. Eu fui pintar a escola. O outro pai chegou, me viu pintando, diretor, a partir de hoje eu vou te ajudar a pintar a escola. Hoje, a comunidade cuida da escola, mas eles precisavam ver o interesse da gestão, eles precisavam ver o engajamento da gestão. Para te ter uma ideia, os meus professores, eles vão, às vezes, aos sábados à tarde para trabalhar na horta, eles não recebem para isso. Mas eles estão lá. Eu não convoco eles, mas eles gostam de estar na escola. É uma coisa fantástica quando o professor se sente parte da escola e quando ele gosta de estar na escola. Esse é um dos projetos que nós queremos continuar, projeto de grupo de trabalho dos pais e dos professores. Todas as reformas na escola, elas são feitas pelos pais das crianças. Nós cuidamos da escola, quem cuida é a própria comunidade. Nós temos outros projetos que nós queremos continuar, que é o projeto de esporte, que nós já havíamos dado início em 2019, não conseguimos em 2020, e nós temos um projeto novinho saindo do forno, vou anunciar aqui, que está chegando nos próximos dias ali de 2022. Nós vamos lançar um livro contando a história da escola, desenhado pelas crianças. O livro já está em fase nas editoras, estamos aguardando ali os orçamentos, e ele será financiado pelo Instituto Jama e vai contar a história da EMEI Rita Sirotsky. Quem foi Rita Sirotsky? Esses são os nossos projetos para 2022. Bom, Rudi, a gente fica super ansioso, então, para ler esse livro. E outra coisa também que eu digo em nome do CMP é que educação, professor valorizado, educação qualificada, né? Acho que é mais ou menos essa a tua fala, por isso eu queria agradecer muito a tua presença,
por ter conversado com a gente e participado desse programa. Espero poder te ver de novo em algum outro momento. Eu que agradeço o convite de vocês e dizer aos colegas gestores, aos colegas professores, nós somos colegas. Partidos, governantes passam. Nós vamos continuar. Cuide da sua comunidade, porque nós vamos nos aposentar ali, nessa escola que estamos trabalhando. E tenhamos os gestores, vamos fazer o nosso esforço, vamos perder sono, vamos até, quem sabe, ficar com mais cabelo branco do que a gente já tem. Mas vamos manter a nossa escola um ambiente de paz. Isso vai valer a pena. Os professores vão gostar de estar na escola. As crianças vão amar a escola. E os pais vão aprender a respeitar a escola. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Esse foi o programa Educação e Debate, um programa que é uma parceria entre o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, e a TV Câmara. Muito obrigada para você que acompanhou a gente até aqui e a gente se vê na próxima. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.